Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje a gente vai calcular, enfim, a aceleração da gravidade do último planeta do sistema solar, né? O último dos planetas gasosos. Nós já calculamos a aceleração da gravidade entre todos os planetas do sistema solar, os 4 primeiros que são rochosos, depois tem o cinturão de asteroides e depois vem Júpiter, Saturno, Urano e, por fim, Netuno, que é o que a gente vai calcular hoje. E como eu já frisei em todos os vídeos, para a gente calcular a aceleração da gravidade, ou seja, um corpo em queda livre, um corpo é solto, um corpo cai de um prédio. Esse corpo, quando ele cai, em quanto tempo ele vai atingir o chão? E qual que vai ser a velocidade que ele vai atingir o chão? Então, por exemplo, ele em queda livre, a velocidade dele inicial é zero, né? Então, se eu solto aqui essa caneta, a velocidade inicial é zero. Quando eu solto essa caneta, qual será a velocidade com que ela cai no chão? Isso depende da aceleração da gravidade, né? Como é uma força que está puxando esse corpo, que é a força gravitacional, ela acelera, de acordo com a segunda lei de Newton, ela acelera esse corpo. E o que é aceleração? Aceleração é a mudança da velocidade. Então a velocidade que era zero, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando ela chega no chão, ela chega com uma velocidade muito alta, só que muito alta de acordo com o lugar que ela esteja, né? Como eu já adiantei, para a gente calcular essa aceleração, a gente precisa saber da força, né? E a força vai ser a força gravitacional. E para a gente calcular a força gravitacional entre quaisquer corpos que se atraiam, né? E todos os corpos se atraem. Se existir massa, se o corpo tiver massa, ele tem a atração gravitacional por outro corpo que também tem massa. Então, por exemplo, aqui essa tesoura e essa caneta, elas estão se atraindo gravitacionalmente. Só que se a gente calcular isso aqui, vai dar um valor que a gente não percebe, né? 0,00 alguma coisa. Então é uma força gravitacional muito pequena, por isso que a gente demorou para descobrir que existia atração gravitacional entre todos os corpos, né? É meio óbvio que a Terra está puxando a gente, por exemplo. Então todo mundo, quando fala de gravidade, vai falar: a gravidade é a força com que a Terra nos atrai e tudo mais. Porém, a gravidade não é só isso. A gravidade, isso é um tipo de gravidade, que é a atração entre o nosso corpo e a Terra, mas existe gravidade em todos os corpos que possuem massa. Todos os corpos se atraem. E essa força gravitacional, ela depende, de acordo com a grande lei da gravitação do Sir Isaac Newton, ela depende das massas desses corpos. Então, quanto maior a massa do corpo, maior a força. E ela também depende da distância, só que aí ela depende inversamente. Quanto mais distante estiverem esses corpos, menor vai ser essa força, né? Por isso que a gente, por exemplo, não consegue sentir, graças a Deus, a atração gravitacional de um buraco negro. Por quê? Porque ele está, apesar de ser muito massivo, ele está muito distante da gente. Então, quando a gente vai calcular, essa força vai ser insignificante. E de acordo com a gravitação universal, então, a força de atração entre dois corpos, ela é diretamente proporcional entre as massas, ou seja, a gente precisa multiplicar as massas, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E também temos a constante gravitacional. Nunca podemos esquecer da constante, porque a constante é um valor que sempre está ali, né? Sempre que a gente vai falar de gravidade, vai estar aquele valor ali, aquela constante que ninguém sabe por quê, mas ela é uma relação que tem entre a força de atração entre os corpos e essas grandezas, né? A massa, a distância. Então existe sempre um valor que vai estar ali, que é de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A gente coloca na fórmula aí como Gzão. E aí a gente tem essa fórmula, né, que é o Gzão, a constante gravitacional, multiplicada pelas massas dos dois corpos, dividido pela distância elevada ao quadrado. Aí no caso, quais serão as massas, né? Vai ser a massa do corpo que está caindo, por exemplo, em Netuno, no nosso caso, e a massa do próprio Netuno. E qual que vai ser a distância? A distância vai ser o raio de Netuno, né? Porque o corpo ali, a gente está imaginando que ele está perto da superfície de Netuno,
Netuno, ele está sendo, por exemplo, aqui, né? Vamos supor que nós estivéssemos em Netuno. Então esse corpo está próximo da superfície, a gravidade ela se comporta como se estivesse no centro do planeta, é o centro gravitacional. Então a gente precisa da distância do centro até esse corpo, que é aproximadamente aí o raio do planeta, e multiplicar pela constante gravitacional. Então nós temos essa fórmula zona aí, que é a fórmula da lei da gravitação universal. Porém, o que a gente quer calcular aqui não é a força. Eu já calculei a força da gravidade entre todos os planetas e o Sol. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Mas agora a gente não quer calcular a força, nós queremos calcular a aceleração que essa força causa no corpo. E para isso a gente tem que recorrer à segunda lei de Newton, porque a segunda lei de Newton é a grande lei do movimento que relaciona a força e a aceleração. Ela que diz que um corpo submetido a uma força F, então um corpo de massa m, submetido a uma força F, ele vai variar a sua velocidade, ou seja, ele vai acelerar. É isso que essa fórmula quer dizer, né? F é igual a m vezes a. Muitas vezes a gente calcula lá para estudar para o vestibular, para o Enem, tudo mais. Às vezes a gente não compreende a natureza, o que ela representa na nossa realidade. O que ela representa é que um corpo com velocidade zero e massa m, então essa calculadora aqui tem, sei lá, 200 gramas. E ela está com a velocidade zero, então a massa dela é de 200 gramas, a velocidade é zero, e aí eu vou aplicar uma força. Quando eu aplico uma força, eu mudo a velocidade dela que é zero, eu mudo, eu aumentei a velocidade dela. Essa mudança de velocidade a gente chama de aceleração. Então é isso que essa fórmula quer dizer, que quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. E a massa está também junto ali no lado da equação da aceleração, porque também quanto mais massa tiver essa calculadora, mais força eu preciso fazer para atingir a aceleração desejada. Então, essa segunda lei de Newton, combinada com a quarta lei de Newton, que é a lei da gravitação universal, que é essa fórmula zona, a gente chega na fórmula da aceleração da gravidade em um planeta, ou não precisa ser um planeta, algum astro, né? Pode ser na Lua. Inclusive eu vou calcular a aceleração da gravidade na Lua e em outras luas, também nas luas de Júpiter, que até o novo telescópio James Webb conseguiu fotografar algumas luas de Júpiter, né? Júpiter, que possui as maiores luas aí do sistema solar. Eu vou calcular também a aceleração da gravidade nessas luas, e tudo com essa fórmula. Então essa fórmula pode calcular a aceleração da gravidade em qualquer astro. Se você não entendeu o que aconteceu, eu igualei a força da gravitação universal, que é essa fórmula zona, eu igualei a m vezes a, né? Que força é igual a massa vezes a aceleração. Como a gente está falando da mesma força, elas são equivalentes. E aí, como eu tenho o m, a massa, dos dois lados da equação, eu só isolei o a, e aí o mzinho acaba desaparecendo, né? Isso que eu tenho frisado em todos os vídeos, que é importante a gente entender que a massa do corpo que está sendo atraído por um planeta, que está em queda livre, que está caindo, a equação da aceleração da gravidade não depende dela, como a gente pode ver aí nas nossas equações. Então, se eu soltar uma pena e um martelo, eles vão chegar no chão ao mesmo tempo, né? Isso na ausência de outras forças, né? Claro que a pena demora um pouco mais para cair porque a gente tem o ar, mas se a gente não tiver o ar, a pena e o martelo vai cair com a mesma aceleração, que é a grande teoria do Galileu Galilei, né, o pai da ciência moderna, ele que descobriu essa taxa de aceleração dos corpos que caem, e ele descobriu que independe da massa do corpo que cai. Aí depois, em 1971, o astronauta foi lá e fez o experimento lá na Lua e ele viu caindo. Claro que lá na Lua a aceleração da gravidade é menor, né? Se eu não me engano é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, então ela cai lentamente, mas as duas caem juntinhas ali, né, juntinhos, o martelo e a pena. Aqui na Terra aconteceria a mesma coisa se a gente não tivesse ar. Inclusive a gente já fez esse experimento, tipo num tubo de vácuo, né, um tubo que tirou o ar lá, caiu a pena e o martelo e eles realmente chegam juntos, só que aqui na Terra ele chega muito mais rápido do que na Lua. E agora a gente vai ver em Netuno qual que é a aceleração da gravidade em Netuno. Para isso basta a gente então
multiplicar a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, a gente multiplica pela massa de Netuno, que é de aproximadamente 1,02 vezes 10 elevado a 26 quilogramas. Essa é a massa de Netuno. E aí a gente tem que dividir pelo raio. O raio, que é de aproximadamente 24.622 quilômetros, mas nós não podemos esquecer que esse raio tem que estar em metro, porque no Sistema Internacional de Medidas a unidade de medida utilizada é o metro. Então basta a gente multiplicar por 1000 aí a gente vai ter 24.622.000, que é 24.622.000 metros. E aí a gente eleva esse número ao quadrado, faz a divisão e chega na aceleração da gravidade de Netuno, que é de aproximadamente 11,22 metros por segundo ao quadrado. Solves the equation. The crowd goes wild. Nobel! Nobel! Nos próximos vídeos eu vou fazer diversos cálculos aí, né, comparando o tamanho dos planetas, calcular a velocidade dos planetas orbitando o Sol, comparar a velocidade de um com do outro. Enfim, a gente tem uma série de coisas aí, né? Esse trabalho nunca tem fim na nossa investigação dos fenômenos físicos, da astronomia, e não só da astronomia, né? Aqui nesse canal a gente vai falar desde o micro, do nano, do quântico, até o macro, até o astronômico. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.